Bom, então agora oficialmente, né? Bom dia a todas e todos. Hoje nós estamos dando início a mais uma reunião do nosso departamento de tocoginecologia e hoje numa programação especial, que é o início que marca o início do ano letivo da nossa programa de pós-graduação em tocoginecologia. Então, para a reunião de hoje, a professora Laura, que é a coordenadora do programa, vai estar aqui, né, recepcionando o nosso colega ginecologista, obstetra, professor Ricardo Cavalli, que hoje é o coordenador da Medicina 3. E como a gente falou anteriormente, um prazer tê-lo aqui, Ricardo, um prazer ter o coordenador da área, um gineco-obstetra, tá? E é muito bom tê-lo conosco hoje. Para não atrasar a nossa reunião, que deve ter vários questionamentos e você deve ter muitas coisas para trazer para a gente, eu já vou passar a palavra para a professora Laura e aí vocês conduzem a reunião. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, professora Fernanda. Eu agradeço muito a abertura dessa aula. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Laura. Para quem não me conhece, eu sou professora associada aqui do departamento e atualmente coordenadora da pós, mas eu já adianto que eu estou vendo a presença de muitos ex-coordenadores da pós, muitos professores titulares, alunos. Essa é uma aula que marca o início do ano letivo na pós-graduação, professor Ricardo, mas está inserida na aula do departamento, com a participação obrigatória dos residentes e também dos alunos de graduação. Às vezes pode parecer árido, pode parecer não interessante para residentes e alunos, mas é muito importante que os alunos e residentes saibam que a excelência que existe no ensino é também em função do desempenho do nosso programa de pós e do corpo docente. Então, eu tenho certeza que a sua aula vai ser interessante para todos. O professor Ricardo Cavalli é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade USP Ribeirão Preto. É difícil apresentar o Cavalli, porque ele tem vários títulos e cargos de gestão que vão desde a coordenação da Medicina 3 na CAPES até o síndico do prédio. O Cavalli, então, veio como coordenador da Medicina 3 para essa reunião. Ele também assumiu recentemente a superintendência do HC na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é membro fundador da Rede Brasileira de Estudos em Hipertensão e Gestação, e está aí o nosso maior contato, a gente compartilha a paixão pelo mesmo tema principal de pesquisa, que é a hipertensão e pré-eclâmpsia. Então, professor Ricardo, é realmente uma honra ter a sua presença aqui nessa aula de abertura do programa. Eu convido todos a participar, questionando no chat, depois a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco também sobre o nosso programa. Após a sua apresentação, eu também vou fazer uma exposição bem rápida da situação atual da tocogineco aqui na Unicamp, tá? Com relação à pós-graduação. Então, bem-vindo e fique à vontade para compartilhar a sua tela. Bem, bom dia a todos, né? Muito obrigado aí pelas palavras da Fernanda, da Laura, vários professores aqui, colega. Eu já queria expressar inicialmente o meu agradecimento pela oportunidade e o grande e imenso respeito que eu tenho pelo Departamento de Tocoginecologia da Unicamp. Na minha opinião, eu considero um dos departamentos expoentes, um dos departamentos referência em ensino, assistência e pesquisa nacional e internacional. Como o tema vai ser para um grupo que nós conversamos, como disse a Laura, heterogêneo, então eu vou procurar ser não tão denso na apresentação, tá? Então vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Tudo ok, Laura? Ainda não. Eu já compartilhei, agora sim? Perfeito, agora sim. Tá ok. Então, nós ficamos de conversar um pouquinho sobre a pós-graduação na Medicina 3, situação atual.
A Laura já me apresentou, eu sou o atual coordenador da Medicina 3 na CAPES, e sempre quando eu começo esse tema, eu não vou começar direto na Medicina 3, porque eu acho que as pessoas precisam saber, né, o que é a CAPES, qual a missão, como ela surgiu e qual o papel da CAPES, né. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando o CAPES, a CAPES, quem é a CAPES, a quem está ligado a CAPES. Então, assim, em breve, vocês não vão ver que eu não vou ler a dimensão disso. A CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior ligado ao Ministério da Educação. Professor Ricardo, só não está passando ainda. Não sei se está no modo apresentação ou se já era para estar no segundo passando? slide. Não. Então, vou voltar aqui, desculpa. Deixa eu compartilhar novamente, então. Vou parar a apresentação, vou compartilhar uma janela. Eu tinha testado com a secretária antes. Vamos ver aqui. Agora está passando? Está dando para tá compartilhado, mas não está no modo apresentação. Então, essa questão das duas telas, deixa eu tentar colocar a tela inteira, me desculpem, então. A gente fez o teste. Funcionou, né, Adriana? E agora vamos ver como tela inteira. Cuidado. Agora sim, Laura? Agora sim, a única coisa que está como a gente comentou, tá? A gente consegue visualizar o seu próximo slide. Oh, meu Deus do céu. Acho que se você colocar no livrinho, em vez de apresentação, sabe esse livrinho ali do lado? Tá, o livrinho aqui. Ah, perfeito. Ok? Agora está ok, Laura? Agora está perfeito. Tá, então tá bom, desculpa, gente. Então, eu gosto muito de trazer o que é a CAPES, né? A CAPES, ela tem aí funções principais, que são as atividades da avaliação da pós-graduação, o acesso e divulgação da produção científica, investir na formação de recursos humanos no país e no exterior, promover cooperação internacional e indução e fomento da formação continuada. A CAPES, ela tem uma história aí de começo no governo Vargas, né? Ela surge aí a partir de 1950, que vocês veem, isso está na página da CAPES, os primeiros membros técnicos aí que surgiram, e uma campanha que garantiu aí desde 1950 para que a CAPES se dedicasse ao ensino superior. Em 1952 ela inicia oficialmente os trabalhos, né, começando a avaliação de pedido de auxílios e bolsas, e em 61 ela permanece ligado ao Ministério da Educação e Cultura. Então, para vocês conhecerem um pouquinho como surgiu e onde está o papel dessa coordenação de nível de aperfeiçoamento de nível superior. Aqui tem uns dados gerais da CAPES, tá? Atualizados recentemente, que é a distribuição dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, onde vocês estão vendo em vermelho aqui no mapa, tem de 187 até 936 programas. Isso é para mostrar para vocês que a maioria dos programas de pós-graduação do Brasil estão localizados na região sudeste, depois a gente tem na Bahia, Paraná e o Rio Grande do Sul, com menor números na região nordeste, centro-oeste e norte. Aqui é a distribuição de alunos de pós-graduação. Então, os alunos de pós-graduação também, como os programas, estão distribuídos principalmente nessas regiões. Como que a CAPES se divide, né? Ela é dividida em áreas de avaliação, e eu quero mostrar para vocês aonde está a Medicina 3. Ela é dividida em 3 grandes colégios, tá? Um colégio que é o Ciências da Vida, um que é da Humanidades e que é da Exatas. Lá na Vida, nós temos 3 áreas, que é a área da Agrárias, da Biológica e da Saúde. E nós estamos aqui na Saúde. Na Saúde, nós temos a Educação Física, a Enfermagem, a Farmácia, a Medicina 1, a Medicina 2, a Medicina 3, a Nutrição, a Odonto e a Saúde Coletiva. E por que tem Medicina 3, né? 1, 2 e 3? Porque a Medicina 1 ela é mais dedicada à clínica médica, a Medicina 2 às especialidades da medicina e a Medicina 3 à área cirúrgica. E aí vocês veem como está a distribuição de docentes de pós-graduação de acordo com as áreas. As ciências da saúde, aqui, ó, é a segunda maior área da CAPES. E o que está em verde é instituição pública estadual e o que está em azul é federal. E aqui também vocês veem a distribuição de alunos.
Terceiro maior número de alunos da CAPES é na área de ciências da saúde. Primeiro é humanas, ciências aplicadas sociais, depois ciências em saúde. E aqui também as bolsas de pós-graduação. Aí a saúde ocupa o primeiro lugar. Quem tem mais bolsas de pós-graduação hoje na CAPES são as ciências da saúde. E também uma distribuição de relação de alunos de mestrado e doutorado. Vejam que há muito mais alunos de mestrado em instituições aqui em verde, que são as estaduais, em azul as federais, e também alunos de mestrado profissional. Nós temos pouquíssimos alunos em doutorado profissional. Aqui um mapa da distribuição de bolsistas da CAPES no exterior. Vejam que no exterior a CAPES tem bolsistas principalmente nos Estados Unidos, na Canadá e na Austrália. E um menor número em outras regiões. E também aqui na Europa, com alguns bolsistas. E aí nós entramos especificamente na Medicina 3. Aqui eu deixo para vocês, né, como é que está a coordenação atual da Medicina 3. Então eu, o Ricardo Cavalli, estou atuando como coordenador. O Cristiano Xavier Lima, da UFMG, que é um cirurgião, é um coordenador dos programas acadêmicos. E a Daniela Francescato é a coordenadora dos programas profissionais. E tem uma página própria da área, onde vocês podem encontrar todos os documentos relativos à Medicina 3. O que é a Medicina 3, do ponto de vista de estado da arte? Ela agrupa pesquisa com interesse na temática de cirurgia geral e suas especialidades, possuindo um potencial significativo para a pesquisa na modalidade tanto acadêmica quanto na profissional. Então aqui vocês vão ver programas de cirurgia, programas de GO, de otorrino, oftalmo, anestesia, ortopedia e todas as áreas cirúrgicas. Aqui, nesse mapa, que é bastante interessante, nós temos a distribuição dos programas da Medicina 3 no Brasil. Então, hoje, a Medicina 33 tem 38 programas acadêmicos e 14 programas profissionais, sendo que destes, 10 são programas de pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Então, o nosso maior concentração aqui, né, nós temos por área, por população e por PIB, é a região sudeste, onde nós temos 30 programas acadêmicos e 7 programas profissionais. No sul, nós temos 5 programas acadêmicos e 1 profissional. No nordeste, 3 programas acadêmicos e 4 profissionais. E no norte, 2 profissionais. Então, vejam que nós já temos uma carência de uma distribuição de programas de pós-graduação no centro-oeste, que nós não temos nenhum programa, e de programas acadêmicos na região norte. Vou falar um pouquinho para vocês também do que foi a nossa avaliação quadrienal 2021. Como que a Medicina 3 encarou a avaliação do quadriênio. E como ela pautou e como é que estão os números da Medicina 3. Então, essa avaliação, né, foi uma avaliação que atrasou. A avaliação é feita a cada 4 anos, ela fechou o ciclo 2017-2020 e ela só terminou em 2022. O nosso ciclo novo começou e vai ser 21-24, então nós já corremos 2 anos do ciclo da avaliação. E a nossa pauta de orientação foi avaliado principalmente numa ficha de avaliação, que eu vou mostrar para vocês com 3 quesitos, em planilhas de Excel, com dados quantitativos e qualitativos, produtos técnicos, alunos, produção científica. Nas planilhas de Excel, que são fornecidas pela área, aqui nós já tivemos o professor Secati, o professor Bácaro, que participaram de avaliação. Em dados coletados na plataforma Sucupira, que é a plataforma que fomenta, onde a gente faz toda a coleta da CAPES, e também em informações fornecidas pela diretoria de avaliação da CAPES. E aí, um primeiro tema que eu trago da avaliação para vocês é o Qualis, né, que nós estávamos conversando um pouquinho com o Guilherme e com a Laura antes. O Qualis, houve uma mudança significativa da avaliação neste quadriênio. O Qualis, anteriormente, ele era classificado de todas as publicações que eram realizadas pelos programas dentro da área. E aí passou-se a ter o Qualis periódico ou Qualis referência. E o Qualis referência, ele passa a estratificar as revistas apenas das áreas mães, das áreas que mais publicam nas revistas. E vocês vão ver essas diferenças aí no Qualis nos
3, 4 slides que eu vou mostrar. Mas a principal classificação do Qualis que traz essa mudança é uma estratificação dele desde A1 até B4 de uma revista. Então, A1 é a revista de excelência e B4 seria a revista com menor qualificação. Lembrando que essa estratificação, hoje, é feita com base no percentil em que a revista se encontra dentro da sua área temática. Se ela tem um fator de impacto alto e está acima do percentil 87 para sua área de referência, ela é uma revista A1, usando como base de dados tanto quanto o JCR, quanto o Simago e o SiteScore. Então, aqui foi a classificação atual. Na Medicina 3 foram classificados 475 periódicos neste quadriênio. 53% dos periódicos estiveram entre A1 e A4, e aqui a distribuição entre eles. Uma coisa que a gente observou com uma nova metodologia de classificação dos periódicos é que aumentou a quantidade de periódicos em estratos A1 a A4. Vejam como era isso em 2013 e em 2017, que foram nas avaliações anteriores. Nas avaliações anteriores, a gente classificava os periódicos de A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 e C. E aí, a excelência era de A1 até B1. Então, nós tínhamos em torno de 47% na excelência e depois, em 2017, 45%. E nesta avaliação, nós tivemos em torno de 52% da excelência. E em relação à quantidade de publicações, o quanto a Medicina 3 publicou. Então, a Medicina 3 publicou aí, neste quadriênio, 8.600 papers, né, no 17 e 20, nos diferentes estratos. E 72% dessa produção esteve em revistas classificadas de A1 e A4 dentro da excelência. Isso não aconteceu apenas conosco. Ao mudar o Qualis periódico para esse novo modelo, em que você classifica a revista dentro da área mãe dela, da área que mais publica, o conceito área mãe é a área que mais publica, a maioria das áreas aumentaram a qualidade dos artigos publicados dentro da própria área. Vejam que anteriormente, a quantidade de artigos que a gente tinha nos estratos qualificados era em torno de 50%, e a gente passou isso em torno de 70%. Mas o número total de artigos da área é parecido. A área publica em torno de 8.000 artigos no quadriênio. Isso apenas para trazer uma referência do fator de impacto e como era a citação. Então, a área terminou ali em 2016 com um A1 em torno de 4,15. E aí o Guilherme até me passou já lá quais revistas nossas que ficaram A1 nesse quadriênio. A maioria das nossas revistas que ficaram A1 neste quadriênio são revistas com fator de impacto no JCR acima de 3,5, 3,8. Além de produtos periódicos, científicos, artigos, é importante que eu diga para vocês que a área também avalia produtos tecnológicos, principalmente no mestrado profissional. Eu estou falando isso porque eu vi, inclusive, aí no site de vocês da Unicamp e nas redes, o TCC, em que os residentes produzem alguma coisa ao final da sua residência médica. Então, o que é um PPT, um produto tecnológico, né? É um editorial, é um material didático, é um produto bibliográfico não tradicional, é produto resultante de orientação, assessoria, consultoria, que são valorizados principalmente nos programas profissionais da área, tá? Os produtos tecnológicos também são estratificados, desde A1, A2 até B4, também por estratos, porém não se leva em consideração o fator de impacto, mas parâmetros desse produto para conseguir uma qualificação, né? Impacto potencial desse produto, quais são as aplicabilidades desse produto, qual a inovação desse produto, a complexidade de produto.
Como os produtos tecnológicos são mais novos na área, então vocês vão ver que eles não estão ainda tão qualificados como os periódicos e os artigos científicos. Na distribuição dos produtos tecnológicos, a maioria são produtos tecnológicos T5, que não são tão qualificados, e os estratos superiores são menores. Com o avanço e o aprimoramento dos programas profissionais, há uma tendência a qualificar os produtos tecnológicos. Entrando um pouquinho, depois do Qualis, na ficha de avaliação dos programas de pós-graduação. Então, eu trago nesse slide aqui como era essa ficha de avaliação desde 2013, a de 2017 e a de 2020. Então, nós tínhamos uma ficha que trazia vários quesitos, né? 7 quesitos e 28 itens. Em 2017, ela passou a ter 5 quesitos e 18 itens, e atualmente ela tem 3 quesitos e 12 itens, que são o programa, a avaliação do PPG, a formação e o impacto na sociedade. Então, não precisem se ater aos números pequenos, eu vou descrever para vocês, mas o cerne da avaliação do quesito 1 é o programa. E o programa é o quê? É avaliar esse programa enquanto aderência, as áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos, estrutura curricular e disciplinas, que corresponde a 40% do peso desse item, o perfil do seu corpo docente e a compatibilidade com a adequação do programa, o planejamento estratégico do programa, também a sua articulação. A Laura me falou, nós já temos uma reunião para fazer o planejamento estratégico, e os processos e procedimentos da autoavaliação do programa, com foco tanto na formação discente e produção intelectual. Vocês vão escutar eu falar muito isso agora, formação discente e produção intelectual. E isso vai ser o cerne da avaliação de um programa de pós-graduação. No quesito 2 ficou a formação, e esse é o principal item. A formação é a formação dos recursos humanos com vista à produção científica e à produção tecnológica. Então, nesse quesito 2, está aqui os pesos, depois eu vou disponibilizar esse material para a Laura, para ela ter para discutir com vocês, mas aqui a gente avalia a qualidade e a adesão das teses e dissertações, junto às áreas de concentração e linhas de pesquisa, a qualidade da produção intelectual de discentes e egressos, o destino e avaliação dos egressos, para onde estão indo os nossos egressos, aonde estão se inserindo os nossos egressos, a qualidade das atividades de pesquisa e a produção intelectual do corpo docente, e a qualidade e envolvimento do corpo docente nas atividades do programa. Quanto cada docente contribui, participa efetivamente nessas ações. E o terceiro quesito é o impacto na sociedade, que também tem sido muito olhado. Que papel que esse programa de pós-graduação tem desempenhado em relação ao seu caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa, o impacto econômico, social e cultural e a sua inserção. E este ano, nessa avaliação, a gente olhou muito tanto a sua inserção local, regional, nacional, quanto a visibilidade do programa. E como é que está a Medicina 3 em números, em métricas, em resultados, baseado nessa ficha de avaliação? A Medicina 3, ela hoje é composta principalmente de docentes permanentes. Os docentes permanentes hoje representam em torno de 90% dos docentes. Os docentes permanentes são o cerne do programa, né? São aqueles docentes que devem responder por aquelas atividades na sua completude. Eles devem orientar IC, fornecer disciplinas, formar alunos, participar de graduação, participar de pesquisa. Quantas defesas têm sido realizadas na Medicina 3 nos programas acadêmicos? Mestrado, em torno de 1.300. Doutorado, em torno de 1.000. Então, isso é bom, porque vocês viram que há um predomínio de mestrado na CAPES. Na Medicina 3, nós temos um importante número na formação de doutores, bastante equilibrado em relação à formação de mestres. Em média, cada programa tem defendido ao ano
10 mestrados e em torno de 8 doutorados. Mas isso é relativo também ao tamanho do programa de pós-graduação. Em relação ao mestrado profissional, vocês têm um acadêmico, mas eu gosto sempre de falar um pouco dele, trazer um pouco dele, que ele está crescendo. Nós titulamos no último quadriênio em torno de 150 mestres profissionais e a nossa tendência agora é avançar com o doutorado profissional. Aqui um ponto extremamente importante e que eu disse que iria bater em alguns momentos. A produção do discente e o egresso, aquele aluno que terminou a pós-graduação com o docente permanente. Esse é o cerne do programa. Formação de alunos e produto de discente e egresso junto com o docente. Então, a Medicina 3 hoje tem uma taxa de publicação com discente em torno de 60%, mas vejam que a produção com discente é menor nos estratos mais qualificados. Vocês vejam que o produto com o discente é mais em revistas não tão qualificadas. Então, nós precisamos puxar o produto do discente para revistas mais qualificadas na Medicina 3 como um todo. Aqui, a proporção da produção de discente e egresso em relação ao docente permanente. Então, aqui, em azul, o produto do discente com o docente permanente, e em vermelho, o docente permanente. Então, vocês vejam que a participação principal com o discente são nas revistas abaixo. Como é que estão as notas dos programas da Medicina 3 nas últimas 3 avaliações? Os programas de pós-graduação, eles são classificados em notas de 3 a 7, né? 7 é a nota de excelência, que é a nota do programa da Unicamp. E como é que estamos isso na Medicina 3? Então, vocês veem aqui 2013, 2017 e 2021. Nós temos aqui programas nota 3, eram 2 e atualmente são 6, mas não se assustem com esses números 6 aqui, porque nós tivemos a abertura de 4 programas novos, e quando o programa é novo, ele abre com uma nota 3. Há um equilíbrio de programas nota 4, que se mantém em torno de 15 a 16, há um equilíbrio em programas nota 5, que se mantém em torno de 10 a 12, e houve um crescimento de programas de excelência. Nós fechamos esse quadriênio com 4 programas nota 6 e 3 programas nota 7. Tendo 7 programas nota excelência, 6 e 7, isso representa em torno de 20%, o que dentro da área é extremamente satisfatório. Há áreas que têm 40% de programas de excelência. 20%, 15% é considerado um número satisfatório. Quando a gente olha os programas profissionais, é um pouco diferente. Eles vão até no máximo nota 5, tá? Eles não têm notas de excelência 6 e 7. Então, nós fechamos a quadrienal de 2021 com 8 programas nota 3, 5 programas nota 4 e 1 programa com nota 5, que é a maior nota do programa profissional. Uma coisa importante que a área trouxe para a avaliação dos programas de excelência e para a avaliação da qualidade desses programas 6 e 7. Foram itens extraídos da plataforma Saival da Elsevier. Então, o que se avaliou? Índices que consideram publicações que estejam no top 10% das mais citadas. Publicações que estejam nos 25% melhores periódicos do mundo. Publicações com colaboração internacional e publicações com alta taxa de citação. E aí eu trago para vocês 2 slides mostrando os nossos programas de excelência. Então, nós estamos hoje com 4 programas de excelência nota 6, que é a Toco-Gineco da Unesp, a Unifesp Cirurgia Translacional, a USP Oftalmologia e a Gastroenterologia da USP. Aqui mostrando um pouco do número deles. Então, são os programas que mais orientam, que mais titulam, que mais publicam, tá? Vejam, eles publicam em torno de 50% a 60%
em periódicos A1 e A2 junto com o discente de excelência e tem as melhores métricas nos índices Saival. E aí talvez interesse mais este para vocês, né? Onde nós estamos no Unicamp com os programas 6 e 7. Isso está no relatório da área e todos possam consultar. Então, hoje, os programas 6 e 7 são a Oftalmo e Ciências Visuais, da Unifesp, que tem 25 docentes permanentes, a Unicamp, que tem 28 docentes permanentes, e a GO de Ribeirão, que tem 19 docentes permanentes. Então, aqui vocês veem que a grande maioria desses programas orienta um número significativo de alunos, titula um número significativo de alunos, publica uma quantidade significativa, publica em extratos qualificados junto com o discente e tem os melhores índices do Saival em relação à internacionalização, a revistas de alto impacto e a citações. Por fim, eu estou entrando aí num momento de discussão e de trazer spoilers, porque a área vai considerar. Então, toda vez que eu falo em pós-graduação e melhoria de programa, eu falo em internacionalização, em estimular pós-doutorado dos docentes permanentes, doutorado sanduíche pelos discentes. Nós tivemos o período da pandemia e agora há uma retomada na CAPES, todos viram, há um aumento de valores de bolsas. Então, vamos estimular a saída dos nossos alunos. As disciplinas em inglês, o intercâmbio de pesquisa com pesquisadores do exterior, publicações conjuntas e Research Day. Vamos sempre pensar em melhorar o nosso site com visibilidade, com inserção de todos os dados, com línguas em inglês e em espanhol, com mapeamento de egressos e mostrar a nossa importante inserção social. Sempre agora, com a volta, a captação de recursos financeiros, né? Um programa de pós-graduação não se faz sem recursos financeiros, né? Pesquisa não se faz sem recursos financeiros. Então, a busca por recursos financeiros em agências nacionais, editais colaborativos, bolsa de produtividade. Eu conheço muito bem o programa da Unicamp, há um grande número de docentes com bolsa de produtividade, isso deve ser sempre estimulado. Homogeneizar as atividades dos docentes permanentes, isso é um grande desafio. Tá? E eu tomo a liberdade sempre de trazer esse tema também. Todos os nossos docentes devem participar das atividades de graduação e orientar alunos de iniciação científica, ministrar disciplinas na pós-graduação, orientar e titular pelo menos 3 a 4 alunos no quadriênio, produção científica regular em revistas de alto impacto, orientar alunos de pós-doc e também sempre buscar captação de recursos financeiros. Aqui é um tema que é muito denso, mas eu sou obrigado a abordar. Todos sabem, houve um processo jurídico contra a avaliação da CAPES, que surgiu da UFMG e entrou no Ministério Público de Brasília. Esse processo foi um inquérito civil, tá? Eu estou só contextualizando isso para vocês, e foi ajuizado aqui questionando títulos, bancas, que a avaliação era subjetiva, que se mudava parâmetros durante a avaliação, que mudava-se no meio termo, e foi ajuizado uma ação pública pelo Ministério Público Federal. Como terminou isso? Isso levou uma interrupção da avaliação quadrienal, por isso que a avaliação quadrienal, que terminou o quadriênio em 2020, só saiu em 2022, habitualmente ela sai no ano subsequente ao término da avaliação, e em decorrência disso foi feito um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, para a retomada dessas atividades. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso, desse TAC que foi firmado entre a CAPES, o Conselho Superior e a Advocacia Geral da União? Que, com esse termo de autocomposição, gente, o próximo quadriênio, que é o 2021 e 2024, nós não vamos mudar nada da ficha atual. Ricardo, isso quer dizer que não vai mudar o parâmetro da métrica, do quantitativo? Não. Nós não podemos mudar os indicadores, nós não podemos criar indicadores novos,
tá? Então, tudo que vai ser feito para avaliação 21, 24, vai ser base com a ficha atual. A métrica é variável de acordo com a produção da área. Número de alunos formados, produção científica, artigos, porém, o cerne da ficha não poderá ser mudado. Então, no ciclo em curso, a única coisa que a área vai poder fazer é excluir pontos que tenham sobreposição e que não demonstram discriminar PPG e que não foram aplicados na avaliação atual, mas que não alteram a nota. Então, será mantida a ficha atual. E eu estou terminando, esse é o último slide, em que eu trago o desafio da Medicina 3. Crescimento dentro do sistema. Como crescer? Como crescer e crescer com um equilíbrio de uma assimetria. Viram um slide que eu disse que eu não tenho programas na região centro-oeste? Nós temos 10 APCNs. APCNs são 10 pedidos de programas novos para serem abertos no Brasil. Destes, 6 são de programas profissionais, de doutorados profissionais, nós ainda não temos nenhum doutorado profissional, e 4 são acadêmicos. Então, nós vamos ter que avaliar a abertura de programas de acordo com a assimetria, avaliar de acordo com a articulação com o Sistema Nacional de Educação Superior. Um grande desafio é, já que nessa avaliação 21 e 24 nós não vamos poder mexer na ficha, o que nós vamos poder mexer na ficha agora para o futuro? Para trazer itens que se consideram significativo, itens que se consideram cerne. Porém, eu volto a dizer que o cerne é o item 2 da ficha, que é a formação, que é o aluno que está aqui, que é o discente, que é o egresso, que é a inserção e a sua produção científica. Sempre buscar maior correspondência entre os instrumentos, as dimensões, os indicadores e os critérios, integrar bancos de dados e cada vez mais também, além de avaliar quantitativamente, avaliar qualitativamente. Eu não falei muito sobre avaliação qualitativa, mas ela foi realizada nesta avaliação atual e ela vai continuar porque ela está presente na ficha de avaliação. Então, há desafios, eles são muitos, e o principal é crescer com responsabilidade e crescer com competência e com formação. Aqui está a página da área, tá? Eu trouxe novamente, se vocês digitarem lá, 17 Medicina 3 CAPES, vai abrir uma página, lá constam documentos da área, ficha de avaliação, orientações sobre resultados, tutorial para indicar destaques, e aqui está o meu e-mail sempre à disposição. E por último, a Laura disse que nós somos da mesma área de atuação, eu não posso deixar de fazer uma propaganda, tá? Que nós teremos o 2º Congresso Brasileiro sobre Hipertensão na Gravidez, no dia 2 de junho, em São Paulo, no anfiteatro do Hospital Leonor Mendes de Barro. Vai ser um congresso presencial, são vagas limitadas, nós temos capacidade para 300 pessoas, e eu convido a todos para estarem presentes conosco nessa data. Muito obrigado, e eu fico aqui à disposição para a nossa discussão. Professor Cavalli, muito obrigada por essa contextualização e pela clareza em explicar a relevância e a seriedade da avaliação CAPES. Oi, professor Barramondes, prazer tê-lo aqui. Vamos abrir para alguns comentários e questionamentos, depois eu vou completar com alguns minutinhos mostrando alguns números do nosso programa. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua aula. Professor Barramondes, bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu fui avaliador da CAPES por muitos anos. Antes de você se formar de médico, provavelmente. E tem uma expressão popular no Brasil que diz que o papel aguenta qualquer coisa. E naquela oportunidade nós tínhamos papers inventados
programas que referían captación de recursos inexistentes. Inclusive lembro que tenía un programa que decía que recibía dinero noso da Unicamp, te imaginas, no teníamos dinero para nos, íbamos a dar para otro. Tenía papers que eran presentados varios años seguidos o mismo artigo. Embaralhaban los nombres de los autores para fingir que era otro artigo diferente. Eu imagino que con los sistemas más acurados, estos nombres que você usa, que no sé de qué se trata, mas que imagino que son tipo buscadores electrónicos que evitan este tipo de fraudes, eso se reduce. Mas a sensação que eu tenho é de que se faz um desserviço buscando incorporar novos cursos. Eso se discute faz 30 anos. E sabemos que, infelizmente, a pós-graduação do Brasil está muito localizada no Sur Maravilha de Chico Buarque. E que, consequentemente, sair a inventar ou a buscar cursos de pós-graduação de excelência, não quero ser pejorativo com nenhum estado, mas em Palmas de Tocantins ou em Maranhão vai dar em nada. Então, é preferível fortalecer o que temos, seguir produciendo ciencia. Eso, no tenemos cómo inventar demasiadas cosas. Por otro lado, yo siempre fui voto vencido, que los cursos de posgraduación, o núcleo es o docente. Y cada docente elegera ideas. Esas ideas atraen alumnos. Esos alumnos geran proyectos, esos proyectos geran artigos, esos proyectos captan recursos, esos artigos geran nuevas preguntas y consecuentemente se establece el círculo virtuoso de la ciencia. O sea, o programa no es nada, sino núcleo esencial que es o docente. Y como usted dice, o docente permanente. Eu soy, no sé cómo me llamo, acho que soy colaborador o alguna cosa así. Mas muito obrigado por tua apresentação. Professor Guilherme Barramontes, é um prazer estar com você aqui na sala hoje. Os comentários são extremamente pertinentes. As ferramentas hoje de exigir que se anexe dados, que os artigos sejam rastreáveis, que os termos de recursos financeiros que são firmados junto às agências de fomento sejam obrigatoriamente colocados no sistema, tá? Hoje existem links, tem diminuído a questão dos fraudes e dos erros. Em relação à distribuição dos PPGs, professor, eu concordo em gênero, número e grau com o seu comentário. Realmente está muito localizado, mas nós temos que dar condições para que se abra também. Não adianta abrir se não dermos condições. Mas temos que olhar com crítico novos programas na região sudeste. Para você ter uma noção, eu não vou dizer aqui o nome, mas eu tenho um mestrado e doutorado em cirurgia em São Paulo, capital, que hoje estão brigando por alunos entre os próprios programas, né? Então, será que há necessidade? Então, é uma visão crítica e a ponderação que o senhor colocou é extremamente importante. Muito obrigado. Professora Eliana Amaral. Oi, Cavalli, tudo bom? Bom você estar conosco hoje. Eu teria uma série de perguntas, para não monopolizar, eu vou fazer duas perguntas que acho que ela tem uma certa correlação e começo, vamos dizer assim, alinhando isso com o que você falou. Você diz que tem que estar alinhado ao processo, aos sinais da educação superior. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas o que eu complementaria colocando duas perguntas aqui para você. A primeira pergunta, e que tem a ver com a segunda, qual tem sido a discussão na CAPES, e particularmente então na Medicina 3, acerca da formação do estudante, não só como um pesquisador. Porque essa é uma discussão que a gente tem aqui muito forte, que acaba que a nossa pós-graduação, ela é, na verdade, o celeiro, né, de professores nas instituições, professores qualificados, e que esse aspecto
que é preparar, então, esse aluno de pós-graduação para exercer essa outra missão que vai estar dentro do pacote, que isso deveria estar mais claramente dentro das competências esperadas da pós-graduação. E esse é um trabalho que a gente tem feito aqui com a pós da FCM, tá? Então, aumentando um pouco essa importância. Mas aí, isso se conecta com a minha segunda pergunta, que também é uma pergunta mais, vamos chamar assim, filosófico-socioeconômica, que é, nós estamos vendo por aí no mundo a dificuldade depois de alocação das pessoas com a formação na pós-graduação, particularmente na pós-graduação acadêmica, né? Pós-graduação, quando você pensa, né, no mestrado, doutorado profissional, em que, em tese, a pessoa já tem uma colocação profissional, ela é uma qualificação da sua formação profissional. Mas quando você entra pelo acadêmico, para depois entrar no mercado de trabalho, é aquele problema que a gente já vê no exterior há muito tempo. Você acaba de fazer a outra afirmação, que é o que está acontecendo, inclusive com os cursos de medicina, é tanta oferta no mercado para menos procura que está sobrando vaga, quer dizer, então, um pouquinho pensar qual é, na verdade, o papel da pós-graduação nesse sistema, e como você mencionou, sinais do ensino superior, como é que essas coisas se conectam, como é que isso tem sido discutido na CAPES? Professora Eliana, obrigado aí pelos questionamentos, extremamente pertinentes e importantes, né? O primeiro, né, houve uma perda da articulação sinais PNPG, tá? Nesse último governo. O PNPG, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação, é um plano de 10 anos, e ele se articula junto com sinais para ver tanto formação de nível superior quanto abertura de programas, para tentar ter algo que diga respeito a onde eu estou formando o graduando, onde eu estou nucleando e onde eu vou ofertar, né? Porque muitas vezes eu estou tirando esse aluno que se formou nessa região e desviando ele para fazer a formação de pós-graduação dele em outro local. Mas do ponto de vista da articulação, está sendo retomado, tá? A atual presidente da CAPES, a Bustamante, que assumiu recentemente, está retomando. Então, eu acredito que agora os sistemas vão se conversar mais, quando eu digo educação superior, programas, pós-graduação. O segundo aspecto é a visão da CAPES de formar não apenas pesquisador, que nós aqui estamos somente preocupados, tá? A perda daquela formação da característica do docente, da formação da pessoa que ensina. E a CAPES também está preocupada. Então, ela está valorizando o aspecto da produção científica, do paper, mas ela está olhando também as disciplinas de formação, a formação desse pesquisador, não só enquanto science, mas enquanto, além de orientador, um professor. E a questão última que você colocou, da dificuldade de alocação. Esse é um tema delicado e extremamente preocupante, né? Na nossa área, na área médica, a gente ainda vê com menor dificuldade, mas tem áreas, né, áreas de biologia, áreas de fono, que a gente sabe que o aluno está fazendo 6, 7 pós-doc, e você abre um concurso para uma área dessa, tem 30 pessoas prestando uma prova. Então, um grande desafio, nós estamos formando, porque a maioria dos programas não forma só médico, né? Vocês também aí têm a característica de ter tanto médicos quanto não médicos, né? E aí são distintos. Médicos, às vezes, têm dificuldade de achar com formação de pós-graduação para inserir em áreas temáticas específicas. Às vezes a gente abre temas aqui, concursos na universidade, e não acha. E não médico já está saturando. Então, um grande desafio, uma discussão que tem que ser feita, é essa questão de inserção desses profissionais no mercado. Eu acredito, tá? Eu posso estar falando algo que não sei, mas eu acho que um grande contingente desse número que está saturado, teríamos que ter institutos de pesquisa, e não só universidades com formação de graduação, mas institutos de pesquisa para produzir ciência, onde a gente tivesse uma capacidade absortiva, tipo uma Fiocruz, um órgão, que não tivesse tanto ligado. A gente precisava investir no Brasil, nesse momento, em institutos de pesquisa, não só ligados à universidade, mas isolados, para que pudessem abrigar
um grande potencial de doutores, até de pós-doutores que estão aí no mercado. Muito obrigada. Cavalli, você está sendo sabatinado pelos nossos professores titulares, um de cada área. É uma arguição aqui de agora, professora Sophie, um prazer, pode assumir a fala. Bom dia a todos. Ricardo, muito obrigada. Minha parte. E, na realidade, eu acho que eu vejo dois grandes temas, que é fácil de resolver, que me surpreendeu, desculpa, tosse, porque eu, na realidade, eu não tenho publicação sem discente. Todas as minhas publicações têm discente, eu não tenho 0 publicação sem discente. Então, eu não consigo interpretar muito como que um professor de um programa de pós-graduação publica sem discente algum artigo, porque ele pode utilizar, inclusive, o discente egresso, porque, se não me engano, até 5 anos depois do egresso, o discente ainda faz parte do corpo. Então, me surpreenderam esses dados, eu acho que eles valeriam uma avaliação. Quando acontece isso, talvez seja uma questão de internacionalização muito grande por grupos, em que acabam que vai um docente por grupo de pesquisa na publicação, que é fundamental, e aí não cabe um discente nessa publicação. Isso eu acho que a gente poderia, assim, a gente, dentro do departamento, a gente vai ter um seminário agora, a Laura vai coordenar, vai ser fácil a gente ver os nossos números, mas talvez isso seja alguma coisa que complique a internacionalização e a interinstitucionalização. Então, à medida que a gente internacionaliza, a gente diminui o número de discente na publicação, que acaba aceitando poucos autores de cada subgrupo. Então, essa é uma constatação, me chamou muita atenção. E agora, a segunda coisa que eu queria ver se você tem alguma luz, ou se a gente deixa para a nossa discussão posterior, é a questão da valorização do egresso, porque eu tenho sorte, ou não, ou eu tenho uma trajetória que me permitiu isso, mas eu tenho muitos egressos docentes de grandes universidades, essencialmente da nossa, né? Então, ajuda muito. Mas eu tenho também de federais em outros lugares, eu tenho docentes de cursos no Centro-Oeste, inclusive de pós-graduação em farmácia do Centro-Oeste, etc. E eu, quando vi a nova súmula curricular da FAPESP, eu vi que eles perguntam o destino dos egressos. E eu fiquei em dúvida do que eu poderia valorizar. Então, eu tenho, por exemplo, egressos que são presidentes da CNE e da FEBRASGO. Eu achei que, embora seja um egresso que não publique muito, é um egresso que está desempenhando o seu papel de doutor. Eu tenho egressos que estão trabalhando em laboratórios internacionais, mas não como coordenador, que trabalham como pesquisador do grupo. Eu também fiquei em dúvida onde eu colocaria esse egresso de maneira a mostrar que o doutorado dele valeu muito a pena. Eu tenho também egressos, acho que todos nós aqui temos muitos egressos que são médicos assistentes em locais de ensino. E eu fico em dúvida como que eu vou colocar na minha súmula curricular ou na Lattes para aparecer, ou para poder aparecer no relatório, né? Quando eu falo súmula curricular, é para pensar relatório mesmo da pós-graduação. Mas eu não encontrei um papel no qual eu pudesse colocar pessoas que têm nível de doutor e que ajudou muito ter feito o doutorado e que são hoje membros assistenciais de corpos clínicos de hospitais universitários. Sabatinei de novo, né, Cavalli? Professora Sophie, muito obrigado pelas questões. Parabéns por publicar sempre com o discente egresso. O egresso vai considerar ainda 5 anos, nós não vamos mudar isso. Já houve uma discussão para ser 3, para ser 5, para ser 7, para ser 10, vai ser mantido em 5. Eu acho que a produção sem o discente vem principalmente do network internacional e do network nacional aí, com grupos de pesquisas colaborativos, tá? Eu acho que é oriundo disso. A inserção do egresso é ótimo, eu acho que assim, a tradução da excelência de vocês, como programa Nota 7, é a tradução desse resultado. Tipo, eu publico, eu formo e o meu egresso se insere, porque ele sai com um currículo bom e ele é competitivo
para entrar no mercado acadêmico. Então, ele vai, mesmo não sendo médico, ele vai ser professor na Federal de Goiás, ele vai na Paraíba, ele se insere na linha do mercado. E aí você me perguntou, por último, onde colocar essa questão do egresso que não está na academia? No impacto da sociedade, professora, principalmente no quesito impacto da sociedade, tá? Tem ali um item, porque a formação ficou no item 2, o item 1 é programa. Aí você vê caráter inovador, impacto social, econômico e cultural, inserção local, regional e nacional. Então, ali, professor, a gente pode deslanchar nesses aspectos que eu considero extremamente pertinentes, tá? Eu tenho um egresso que virou um CEO da GSK, eu tenho um egresso que virou um líder de uma fundação que coordena hospitais. Então, ele nucleou a saúde, né? Nós somos um programa da saúde. Então, ele trouxe um caráter inovador e um impacto do programa sendo egresso, tanto econômico, tanto social, quanto cultural, nessa atividade. Tá? Eu acho que ali, Laura, está o principal local desses impactos para a sociedade desse egresso que não está na academia. Fantástico, Ricardo, fantástico. Perfeito. Anotado para o nosso próximo preenchimento. Ricardo, agora a gente tem de comentário de chat só parabenizações do Brito, e agora eu vou abrir para outro velho conhecido seu, já chamei de velho, Rodolfo, porque pela experiência em Ribeirão, Rodolfo, a palavra é sua. Ricardo, é um prazer sempre ouvi-lo. Cara, assim, o formato que você traz a informação, de como você conduz esse raciocínio, é muito bom, é muito gostoso. Além daquilo de poder compartilhar do seu sucesso aí em toda a sua carreira acadêmica aí, desde internamente. Ali você está assumindo posições de liderança importantes aí internamente, mas quanto do ponto de vista nacional também. E é um prazer ter você nessas posições, uma pessoa que eu admiro bastante. E aí eu queria trazer umas questões para a gente pensar, do ponto de vista mais filosófico, também, não só, linkando um pouquinho o que a professora Sofia falou, não só o do impacto da formação, mas do impacto da produção acadêmica mesmo. Isso aí, essa política do publish or perish nos trouxe até aqui, né? Sim, e chegamos no ponto de vista, como produto do capitalismo, chegamos até um momento de esgotamento de recursos e de crise em relação a isso. E aí gerando, inclusive, excrescências aí da política da produção acadêmica, que envolve fabricação de dados, fabricação de pesquisas falsas, revistas predatórias, e, inclusive, uma desqualificação social sobre o papel da universidade, que envolve, inclusive, essa ideia de que produzimos pesquisas sem impacto social, um reconhecimento social importante. Priorizando volume, priorizando publicações internacionais, publicações em revistas A1, e minimizando o impacto social que algumas dessas pesquisas podem ter. Nesse sentido, eu queria saber de você, o que se pensa, qual é o caminho que tem sido proposto para avançar na qualificação dos programas, de maneira que o impacto social, para além do número, volume e quantitativos de publicação, seja valorizado, mais do que contabilizado, valorizado e incentivado, de forma que a gente tenha uma pesquisa que vá no sentido de uma pesquisa ser mais socialmente relevante do que ela hoje. Rodolfo, é um prazer falar com você, né? O Rodolfo foi meu R- aqui, né? Estou em casa, é um grande amigo pessoal, né? De festas, inclusive, de faculdade. Rodolfo, nós tivemos a abertura dos novos coordenadores da área, junto com a professora Mercedes. Houve uma mudança importante na CAPES, todos sabem, a partir tanto da professora líder, quanto do grupo de liderança. Uma das discussões lá
foi esse aspecto. O Brasil e a CAPES é o que mais gasta recursos financeiros para pagar o portal de periódicos. Então, um grande questionamento lá foi essa questão de revistas predatórias, os valores que estão se cobrando, a produção de dados, a necessidade, vistas ao outro olhar do que você fala, que é a produção científica que traz impacto. Nós começamos a trabalhar um pouco na questão da produção qualitativa do produto, né? Vocês sabem que vocês receberam aí uma indicação do produto em relação ao que ele trouxe de relevância. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com a descrição do paper em relação ao impacto econômico, social, cultural, que são chamados destaques, né? Tinha-se uma proposição para avaliar na CAPES, com essa avaliação multidimensional, trazendo muito o quali e o quanti. Com esse termo que eu trouxe de autocomposição, nós não vamos poder fugir muito do que fizemos no passado, mas eu te diria que a CAPES atual, tá? O novo governo, a nova gestão está com essa temática. É muito possível que é um tipo de trabalho que a CAPES faz, que eles criem um GT, um grupo de trabalho, Rodolfo, para esta temática, tá? Para essa indústria da publicação, para essa indústria das predatórias, para os mecanismos de defesa que o país vai ter que adotar e também caminhar para uma mudança de uma avaliação qualitativa e mecanismos de avaliar o produto final enquanto impacto econômico, social e cultural, e não apenas numérico ou métrico, que é o que está sendo muito comercializado nesse momento. Então, assim, eu não tenho exato uma resposta, mas é uma temática que está na linha de frente da presidência da CAPES. Muito obrigada. Renato, professor Guilherme, eu já termino com vocês. Eu só queria aproveitar, a gente está com mais de 60 pessoas na sala, e eu queria mostrar um pouco da nossa produção, e são poucos slides, só para a gente incrementar essa discussão. Me digam se vocês estão vendo a apresentação. Sim. E está no modo apresentação já? Não. Não, né? Agora sim. Agora sim. Então, perfeito. Lembrando que essa reunião é super pertinente, porque também abre a discussão que a gente vai ter hoje à tarde, amanhã, o dia inteiro, docentes e discentes do programa, para falar do nosso planejamento estratégico e poder discutir o que a gente quer de futuro. Como o professor Cavalli falou, é importante que o programa tenha os seus dados reportados, está aqui a nossa página da tocoginecologia, abrigada na FCM Unicamp, e lembrando que é um programa desde 1990, realmente com avaliação 7 nas últimas avaliações CAPES. Eu queria trazer, o professor Cavalli já trouxe um pouco dos nossos números, mas para os alunos residentes e para os pós-graduandos que estão entrando agora, a gente tem essas 3 áreas de concentração, com 16 linhas de pesquisa, e aqui são alguns dos nossos números na avaliação 17/20, a avaliação anterior. São 11 disciplinas da pós, 5 só para o mestrado, 4 só para o doutorado, 28 docentes permanentes. Felizmente, a gente está incorporando novos docentes, teremos uma renovação também para a próxima avaliação. Vejam só, nesse período a gente teve o desenvolvimento de 305 projetos, 119 alunos titulados, 69 mestrados, 50 de doutorado. Como o professor Cavalli falou, o nosso corpo docente é muito qualificado, mais da metade tem bolsa produtividade CNPq. É claro que um programa assim não funciona sozinho, tem uma estrutura incrível por trás. Aqui eu listo
o CAISM, que é o nosso hospital base, mas muitas pesquisas também são desenvolvidas no HC da Unicamp, no Estadual de Sumaré. A gente conta com uma estrutura incrível de pesquisa e suporte administrativo do CENICAMP, não só isso, mas agora o CENICAMP como um hub do OMS, estrutura laboratorial em diversos locais, tanto no CAISM como em outros locais na faculdade, além da estrutura do prédio de pós-graduação, secretaria, biblioteca e tudo isso. Sem dúvida, financiamento de pesquisa é fundamental, a gente não funciona sem esse financiamento, e felizmente o programa tem tido projetos financiados de maneira nacional e internacional, aqui são apenas alguns exemplos. Vejam só como consequência, na nossa produção, a gente teve 501 artigos, realmente perto aí, grande parte no extrato A, outras produções de destaque, como a gente estava falando agora, produções para o Ministério da Saúde, OMS, Parro, Figo, e um grande foco na internacionalização. Hoje a gente tem 13, chegaram 2 para o próximo semestre, 15 alunos internacionais. Agora, não é porque a nossa avaliação foi 7 nos últimos anos que a gente não pode melhorar, e a gente pretende melhorar, e melhorar escutando dos alunos e dos professores quais são os nossos pontos fortes, quais são os fracos, e onde estão as oportunidades de melhorar e de garantir que a gente possa formar cada vez mais pessoas, professores e pesquisadores melhores. Eu vou fechar essa fala com um convite para o nosso planejamento estratégico, é uma charge do Charlie Brown que eu adoro, que fala da importância da gente escutar todos que estão participando do programa para entender como que a gente pode melhorar. Esses são os objetivos do nosso planejamento estratégico. De novo, o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir como manter, como melhorar ainda mais a qualidade do programa. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente pudesse incrementar a discussão. E aí eu vou voltar, eu vou abrir para o Renato e depois vou abrir, sem dúvida, para o professor Guilherme Secati para os seus comentários finais. Professor Guilherme, daí o senhor pode fechar a reunião. O professor Guilherme vai ter um papel muito importante hoje à tarde, Cavalli vai fazer um histórico muito bonito da pós, então, certeza que essa participação é fundamental. Renato, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Cavalli. Primeiramente, meus cumprimentos e obrigado por essa verdadeira aula e de nos ajudar a situar diante do que hoje vê a Medicina 3 com relação à pós-graduação. Eu estava aqui discutindo com o Rodolfo, na verdade, é um link do que ele comentou, e eu queria saber um pouco da sua visão. Eu pude acompanhar em alguns momentos, quando ainda era representante discente, né, algumas das reuniões da CAPES, e eu percebi como é desafiador a formação desse processo de avaliação, sobretudo com o uso dos indicadores, e como eles são uma faca de dois gumes, né, e quando a gente olha o documento de área, né, Cavalli, e a ficha de avaliação, mais do que instrumentos do que a CAPES pode enxergar do programa, eu acho que indiretamente ela acaba virando um norteador do que o programa vai fazer. Então, ela acaba indiretamente sendo um instrumento. E aí eu vi alguns indicadores que você comentou, para mim são relativamente novos ali, por exemplo, do CIVAL, da Elsevier e alguns outros, né? E aí eu fiquei aqui já pensando com o Rodolfo aqui, eu falei, nossa, o que vamos fazer? Vou dar um exemplo aqui. Eu vi que a Unicamp tem ali mais de 500 artigos publicados, dentro da Medicina 3 talvez seja a pós-graduação uma das que mais publicam em termos de número de publicações, só que alguns indicadores eles são relativos, né? Então, por exemplo, ali, o top 25 de publicações na área, né? Nós temos um percentual que vai diante de todas as nossas publicações. Num número absoluto de publicações top 25, eu não sei dizer qual seria a nossa situação, mas você mostrou ali... 42% aqui está hoje. Isso, que é um percentual, né? Uhum.
Eu estava dizendo para o Rodolfo, eu falei, nossa, agora há pouco eu terminei um projeto de direitos trabalhistas na gestação com 4 maternidades. Não sei se a publicação final vai ter um fôlego suficiente para bater uma 1 a 2, talvez não. Mas eu sei do impacto social para o nosso contexto, né, de um trabalho como esse, porque eu sei que é uma área que é pouco pesquisada. Aí, quando eu olho a ficha de avaliação e olho os indicadores, isso me norteia. Eu vou pensar, será que eu vou publicar isso ou eu vou voltar a publicar de prematuridade que vai me dar 1 a 1? Ou seja, queria ouvir de você um pouquinho como esses indicadores, às vezes, acabam sendo indiretamente um norteador para como a pós-graduação se organiza ou como os docentes acabam se organizando para essas publicações, tendo em vista um pouco do que o Rodolfo falou do impacto social. Renato, muito obrigado pela sua colocação. A ficha, com certeza, Renato, ela até simplificou, né? O Renato, gente, eu tenho que fazer esse elogio público a ele, ao CECAT, porque eles desenvolveram um trabalho, à época que eu estava na Medicina 3, que era um norteador para preencher a plataforma Sucupira, né, Renato e Guilherme? E é onde se alimenta dados, e hoje a plataforma vem sendo aperfeiçoada. Renato, a gente chega nos programas 5. Para chegar nos programas 5, ele tem que ter muito bom em todos os quesitos, né? Então, no 1, no 2 e no 3. E aí, depois que a gente entra nos programas de excelência, a gente tem que olhar os top, né? Que eu diria. Quem está no top of mind ali da excelência do 6 e do 7. E a gente começa a ter que olhar, o Guilherme sabe disso, já participou, internacionalização, índice. Este ano a gente usou esses, estavam descritos na ficha, esses parâmetros. Isso quer dizer que eles norteiam muito bem os que são excelentes, sem grande divergência numérica, tá, Renato? Tipo assim, ó, se você tem 40 e um outro tem 50, mas aqui você tem 50 e o outro tem 40. Mas quando você olha eles em relação a outros 4 e 5, você percebe que eles são diferentes, tá? Então, isso olhando do ponto de vista do que se buscou para a excelência, ponto. Do outro ponto de vista, é a leitura quali que entrou um pouco, tá, Renato? Aí ela vai entrar principalmente, eu volto a insistir com vocês, naquele aspecto do item 3, Laura, tá? Que às vezes é um item que a gente tem até dificuldade. Então, tudo que for quali, que não entrou numa produção A1 e A2, Renato, descrever ali o impacto daquele produto, do ponto de vista econômico, social e cultural, tem sido valorizado pela área na questão do destaque, porque também você precisa ter muito bom nesses quesitos para estar dentro do grupo que vai alcançar a excelência. Então, ali precisa ter algo que traga a diferença, que traga um impacto. Então, eu acho que existem itens que trazem diferenciação, né? Porque a hora que você chega, você começa a ver todo mundo no 5, você tem que olhar quem está no 6 e no 7, e aí você precisa olhar algumas coisas que são métricas, mas com certeza olhar também a importância, o cerne, o histórico, o programa, a seriedade e toda a compositura do processo também é extremamente importante. Então é um quanti-quali, sem cuidado para pesar muito o quanti, que tem que ser olhado, não tem como você diferenciar a excelência sem olhar o quanti, mas também olhando o quali. Não sei se foi. Muito bom, Ricardo. A gente já está avançando no horário, eu vou fechar com a fala do Dr. Guilherme, depois, claro, passar para a professora Fernanda. Então, doutor Guilherme, fique à vontade, a palavra é sua. Doutor Guilherme, que foi por muito tempo nosso coordenador e que foi o grande responsável pelo último preenchimento da Sucupira. Quando eu assumi, ele já estava terminando esse preenchimento. Doutor Guilherme. Muito bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pela presença, pela tua apresentação para o nosso programa, que vai ser muito importante. Eu me lembro de muitos anos de longas e trabalhosas discussões em reuniões presenciais em Brasília, quando você estava começando e eu estava quase que acabando minha participação no Comitê de Avaliação da CAPES. Inclusive, uma das coisas que eu costumo falar quando a gente tem reunião da Comissão de Pesquisa de Pós-Graduação é que, teoricamente, a gente deveria fazer com que todo docente permanente da pós tivesse a oportunidade de uma vez frequentar alguma das reuniões presenciais da CAPES, da Medicina 3, para ver um pouco
a dinâmica e entender por que a gente pede aquilo que a gente está pedindo de uma maneira mais ou menos constante ao longo do tempo, no que é importante no processo de avaliação. Mas eu não quero me estender demais, não, porque a gente vai ter oportunidade de continuar esse assunto hoje e amanhã, e, além de tudo, já vários fizeram perguntas. Eu queria me fixar num ponto bem pontual, por sendo redundante, que diz respeito ao trabalho dos residentes e aos TCC. Eu me lembro que na última reunião, que foi presencial, da qual eu participei em Brasília, que foi uma reunião presencial de meio termo do último quadriênio de avaliação, eu cheguei a fazer um comentário de que tinha uma situação que estava emergindo, que era dos TCCs com grande potencial científico, vamos dizer assim, de residentes não mais avaliando meia dúzia, descrevendo o caso clínico, né, de interesse individual, mas participando de análises de pesquisas que faziam parte do programa de pós-graduação, e como a gente podia fazer para poder contabilizar isso de alguma maneira dentro do programa. E eu me lembro que eu fui quase vaiado, né, apedrejado por essa colocação, e eu vi que você, na sua apresentação hoje, chegou a falar alguma coisa disso daí, e é uma coisa que eu acho que ainda não está completamente desenvolvida no processo de avaliação, considerar tudo que tem acontecido no sentido bom de evolução das análises científicas que os residentes têm feito para a conclusão do curso, apresentação do TCC, e como que a gente poderia contabilizar isso no processo de avaliação, que me parece uma tarefa desejável e bastante oportuna para dar ideia da amplitude das atividades dos docentes e do programa. Muito obrigado, professor Guilherme. Professor Guilherme, trabalhamos muito tempo junto, grande admiração ao trabalho que ele fez aí com vocês na Unicamp, Barra Montes, todo o grupo aí, né? O mérito é todos, né? Como diz sempre. O Guilherme na parte da liderança em alguns momentos. Guilherme, eu vejo hoje essa ficha de 3 quesitos, programa, formação e impacto na sociedade, muito clara o programa e a formação, e ainda com vácuos de inserção no impacto da sociedade. Então, para mim, Ricardo Cavalli, tá? Como nós somos programas de aplicação, eu não vejo outro modo da gente destacar o nosso impacto na nossa sociedade, a não ser envolvendo esses produtos no impacto da sociedade. Se sair um paper do residente, ok, ele vai para a parte de formação, mas para mim isso está muito claro de impacto na sociedade hoje, é o que a gente tem para a universidade, o chamado de extensão, né? Nós não temos o famoso tripé, ensino, pesquisa, assistência e extensão, e a extensão sempre ficou ali na universidade como aquele pilar. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que valorizar essa extensão que é a universidade para o impacto na sociedade. O impacto da sociedade, tanto do produto da pós-graduação, da tese, mas ela já está sendo avaliada na formação, o paper já está sendo avaliado na formação, o docente, a captação estão sendo avaliados no item 1 e 2, então o impacto na sociedade é um momento. Lembra que a gente discutia interface com o ensino básico, ir lá e dar aulinha de anticoncepção para pessoas que vão fazer pré-iniciação científica. O residente que faz um TCC não é um futuro candidato a um doutorado direto? Para mim é. Se ele fez um TCC e fez um... Então ele está ali naquele impacto da sociedade, ao meu ver, que o programa caracteriza, porque ele está formando pessoas com pensamento crítico para se inserirem depois no programa de pós-graduação. Cavalli, Obrigado, Ricardo. Você quase se livrou, mas faltou um professor titular, que agora levantou a mão. O professor Zeferino, claro, não podia terminar sem abrir a palavra para o senhor. Muito obrigada, fique à vontade. Ô, Ricardo, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, professor? Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você, acho que a Fernanda e a Laura já destacaram, mas você hoje também, além de coordenador da Medicina 3, é superintendente do Hospital Clínico do Ribeirão Preto. Antes você era presidente da FAEPA.
Então, Ricardo, você é um indivíduo polivalente e com muita competência nos vários campos que você atua. É um prazer muito grande tê-lo aqui e nós o convidaremos para participar de um evento, um seminário, em final de abril, não sei se já foi consultado, mas será consultado, na última semana de abril, a semelhança daquele que você já participou em 2020 aqui conosco. Okay? Então, contaremos com a sua presença aqui sobre gestão e financiamento de serviços de saúde. Parabéns para você e acho que as perguntas colocadas aí para aqueles que sempre atuaram intensamente na pós-graduação preenchem plenamente aqui os objetivos do nosso curso. Um abração para você. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Cavalli, eu acho que faltou eu dizer uma coisa que você faz em gestão e que fala muito, que é também ser pai de gêmeas de 15 anos. Então, de tudo, lidar com adolescentes nessa fase também ocupa muito nosso tempo. Realmente foi um prazer tê-lo aqui, Cavalli. Eu vou fechar convidando todos os professores e alunos realmente para participarem hoje à tarde e amanhã, porque eu acho que é raro esse momento que a gente tem para pensar o programa com calma, para poder discutir em conjunto e realmente sonhar o que a gente espera para o futuro, mesmo já sendo um programa de excelência. Obrigada mesmo. Eu vou finalizar pedindo para a professora Fernanda falar da próxima reunião. Além da próxima reunião, eu queria te agradecer, Cavalli. Eu realmente queria ter tido uma apresentação como a sua antes de entrar na primeira reunião da CAPES. Aliás, você estava presente e que, como vocês disseram aqui, como o professor Guilherme disse, acho que todo docente que está na pós-graduação devia participar alguma vez para ver como as coisas são difíceis. E eu queria te parabenizar mesmo por toda a condução. Eu preenchi o primeiro relatório Sucupira daqui, quando teve a mudança, com a ajuda do professor Guilherme, mas foi a primeira vez com a nossa secretária que tinha mudado também. E, assim, era um relatório muito engessado, e eu fico muito feliz de ver essa evolução do relatório com essa questão quanti e quali, porque não dava para ser daquele jeito. Aquelas porcentagens, aquelas métricas, muitas vezes não conseguiam medir tudo aquilo que era feito. E essa questão da inserção social e desse olhar para a sociedade, como você bem colocou, que casa muito com a extensão universitária, eu acho que vai ser o grande salto para a gente melhorar, não só aquilo que a gente sempre fez bem, mas para a gente fazer mais como programa de pós-graduação, como professores, como instituições de ensino superior. E eu acho que é isso que vai nos diferenciar e vai ser o nosso grande desafio para nos mantermos na excelência dos cursos de pós-graduação. Excelente sua apresentação, muito obrigada mesmo de coração. E agradeço, a presença de todas e todos aqui. E a nossa próxima reunião, na quinta-feira que vem, a gente vai falar um pouco sobre a saúde da mulher, mas também a reunião que a gente vai tratar sobre a eleição da superintendência do hospital. Então, os nossos candidatos vão estar aqui se apresentando e também vamos falar um pouco da saúde da mulher, afinal, né? Não deixa o Ricardo se candidatar, não. Não, senão ele vem e leva. Aliás, é assim, né, Ricardo? Você podia vir mais para cá mesmo, mas não precisa ser surpreendente. Gente, muito obrigado. Eu falei no começo, não vou alongar, eu tenho uma grande admiração pelo departamento de vocês, por todos vocês que estão aqui neste momento presente, por se reunirem, admiração mesmo. O PPG da Unicamp é a menina dos olhos da Medicina 3, então, Laurinha, a escadinha ali, os braços dados, fortes, tem que continuar, e assim, continuem fortes e trabalhando, e também trazendo a GO aí na vanguarda da área hoje, com 10 programas dentre os 40 acadêmicos que temos na medicina, 25% dos programas de GO. Vamos nos valorizar e vamos crescer com responsabilidade, com inserção social, com comprometimento, e agora com uma CAPES nova aí, com expectativas de melhorias também nesse cenário de discussão de ensino, de pesquisa e
até de fomento, né, com renovação de valores de bolsas e outros assuntos. Foi um grande prazer estar com vocês e um grande abraço virtual em todos vocês. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a Tchau, pessoal. todos. Bom dia. Tchau, bom dia. Até as 2 da tarde, pessoal. Até.